Carinhosamente, bom dia, amigos ouvintes da 87,7 FM, nessa manhã de domingo, né, o último domingo já de abril, rapaz, 28 de abril, abrindo esta sala de aula para convidá-lo, né, a participar com a gente nessa manhã de domingo. Hoje nós vamos estudar sobre os deveres espíritas, o grande mandamento, né, o comportamento do espírita mediante a esse mandamento, ensinado por nosso Senhor Jesus há mais de 2.000 anos atrás. Lembrar que este mês fez, né, há 167 anos, a publicação da primeira obra, o Livro dos Espíritos. O Consolador Prometido, que pensávamos que viria por fenômenos, né, uma coisa, algo fora do sobrenatural, não. Veio através de obra literária, livro que esclarece, que te instrui, né, te educa, né, convidando você, amigo ouvinte, estudante, a estudar. Né, foi a primeira obra, o Livro dos Espíritos, publicado em 18 de abril de 1857, há 167 anos, onde nós aprendemos, né, e entendemos, né, quando nosso Senhor Jesus matou a morte há 2.000 anos atrás, demorou 1857 anos para vir o atestado de óbito da morte, e chegou. Aí veio o atestado de óbito da morte, do diabo, do demônio, tudo numa obra só. Olha que bacana, né? Isso é que é importante ressaltar. Você tem dúvida? Eu coloco só uma mensagem de Paulo de Tarso, que está lá no início do Livro dos Espíritos. O bem é a essência do Criador. O mal é das criaturas, que somos nós, tanto encarnados quanto desencarnados. Estamos nessa manhã de domingo recebendo o Manon, trabalhando em cima da obra do Caio Bachútil, né? Caio Bachútil, espírita notável, que fez um trabalho excelente, de excelência, né, na publicação da obra As Parábolas e Ensinos de Jesus. Essa obra nós estamos trabalhando aqui há muito tempo já, e hoje com o tema Deveres Espíritas, né, aqui na técnica. O Bruno está aqui na sala de aula, o Celso Tinta, Marco Lazzarini e você, amigo ouvinte estudante. Bom dia, Manon, mais um dia de estudo aqui pela 87,7 FM. Bom dia, Marcos, bom dia, Márcio, bom dia, Bruno, bom dia, Celso, bom dia, queridos ouvintes. Mais uma vez estamos aqui e agradecemos a Deus por isso, por estarmos juntos, por estarmos estudando. Esse é o nosso objetivo, estudar. E que continuemos assim e pedindo a Deus para que um dia nos liberte. Claro que nós temos que fazer a nossa parte. E talvez essa seja uma pequenininha parte que estamos fazendo, todos nós que estamos neste momento focado nessa lição de hoje, porque vale a pena. E, queridos ouvintes, esse domingo lindo, que eu estou vendo aqui com um sol maravilhoso, que possamos todos ter neste momento o nosso momento de acreditar. Acreditemos, porque só assim iremos lá. Que assim seja. Muito bem. Hoje, né, Marcos? Bom dia. Bom dia, Márcio. Bom dia, Manon. Bom dia, Celso. Bom dia, Bruno. E bom dia a todos os nossos cativos ouvintes aqui da nossa FM, do programa Luz do Espiritismo. Bom dia a todos vocês. Bacana. Celso Tinta, Bona Mateno, bom dia, esperando. Né? Bom dia, Márcio. Bom dia, Marco Lazzarini. Bom dia, Manon e Bruno Ramos. Bom dia a todos os ouvintes e internautas do programa A Luz do Espiritismo. Desejando a todos um bom estudo, né, para todos nós. Muito bem, então vamos para o nosso momento espírita de hoje, para você, amigo, ouvinte, estudante aí sintonizado nesta sala de aula. Já entraremos no estudo, né, após o momento espírita, com deveres espíritas, o grande mandamento. Interessante o capítulo. Momento Espírita. Relata a senhora Thompson que no seu primeiro dia de aula parou em frente aos seus alunos da 5ª série primária e, como todos os demais professores, lhes disse que gostava de todos por igual. No entanto, ela sabia que isto era quase impossível, já que na primeira fila estava sentado um pequeno garoto chamado Ted. A professora havia observado que ele não se dava bem com os colegas de classe, e muitas vezes suas roupas estavam sujas e cheiravam mal.
Houve até momentos em que ela sentia prazer em lhe dar notas vermelhas ao corrigir suas provas e trabalhos. Ao iniciar o ano letivo, era solicitado a cada professor que lesse com atenção a ficha escolar dos alunos, para tomar conhecimento das anotações feitas em cada ano. A Sra. Thompson só fez isso alguns meses depois que as aulas tinham iniciado, e deixou a ficha de Ted por último. Mas quando a leu, foi grande a sua surpresa. A professora do primeiro ano escolar de Ted havia anotado o seguinte: Ted é um menino brilhante e simpático. Seus trabalhos sempre estão em ordem e muito nítidos. Tem bons modos e é muito agradável de estar perto dele. A professora do segundo ano escreveu: Ted é um aluno excelente e muito querido por seus colegas, mas tem estado preocupado com sua mãe, que está com uma doença grave e desenganada pelos médicos. A vida em seu lar deve estar sendo muito difícil. Da professora do terceiro ano constava a seguinte anotação: a morte de sua mãe foi um golpe muito duro para Ted. Ele procura fazer o melhor, mas seu pai não tem nenhum interesse, e logo sua vida será prejudicada se ninguém tomar providências para ajudá-lo. A professora do quarto ano escreveu: Ted anda muito distraído e não mostra interesse algum pelos estudos. Tem poucos amigos e muitas vezes dorme na sala de aula. A Sra. Thompson se deu conta do problema e ficou terrivelmente envergonhada. Sentiu-se ainda pior quando lembrou dos presentes de Natal que os alunos lhe haviam dado, envoltos em papéis coloridos, exceto o de Ted, que estava enrolado num papel marrom de supermercado. Lembra-se de que abriu o pacote com tristeza, enquanto os outros garotos riam ao ver uma pulseira faltando algumas pedras e um vidro de perfume pela metade. Apesar das piadas, ela disse que o presente era precioso e pôs a pulseira no braço e um pouco de perfume sobre a mão. Naquela ocasião, Ted ficou um pouco mais de tempo na escola do que o de costume. Lembrou-se ainda que Ted lhe disse que ela estava cheirosa como sua mãe. Naquele dia, depois que todos se foram, a professora Thompson chorou por longo tempo. Em seguida, decidiu-se a mudar sua maneira de ensinar e passou a dar mais atenção aos seus alunos, especialmente a Ted. Com o passar do tempo, ela notou que o garoto só melhorava. E quanto mais ela lhe dava carinho e atenção, mais ele se animava. Ao finalizar o ano letivo, Ted saiu como o melhor da classe. Um ano mais tarde, a Sra. Thompson recebeu uma notícia em que Ted lhe dizia que ela era a melhor professora que teve na vida. 6 anos depois, recebeu outra carta de Ted, contando que havia concluído o segundo grau e que ela continuava sendo a melhor professora que tivera. As notícias se repetiram, até que um dia ela recebeu uma carta assinada pelo Dr. Theodore Stoddard, seu antigo aluno, mais conhecido como Ted. Mas a história não terminou aqui. A Sra. Thompson recebeu outra carta, em que Ted a convidava para seu casamento e noticiava a morte de seu pai. Ela aceitou o convite e no dia do casamento estava usando a pulseira que ganhou de Ted anos antes, e também o perfume. Quando os dois se encontraram, abraçaram-se por longo tempo e Ted lhe disse ao ouvido: Obrigado por acreditar em mim e me fazer sentir importante, demonstrando-me que posso fazer a diferença. Mas ela, com os olhos banhados em pranto, sussurrou baixinho: Você está enganado. Foi você que me ensinou que eu podia fazer a diferença. Afinal, eu não sabia ensinar até que o conheci. Mais do que ensinar a ler e escrever, explicar matemática e outras matérias, é preciso ouvir os apelos silenciosos que ecoam na alma do educando. Mais do que avaliar provas e dar notas, é importante ensinar com amor, mostrando que sempre é possível fazer a diferença. Muito bem, retornando aí depois da bela mensagem aí, aprendeu com o Ted, né? Bacana, né? Tem tudo a ver com o que vamos estudar hoje nessa manhã de domingo, né, Manu? Vamos pedir o Marquinhos para que leia, né? Já que vamos entrar no estudo, deveres espíritas, é o tema de hoje, dessa manhã de domingo, e está lá em Marcos, capítulo 12, versículo 28 e 34, pedir o Marquinhos para ler, que a gente formular as perguntas já para ti. Vamos lá? Bom,
Deveres espíritas, o grande mandamento. Chegou um dos escribas e, tendo ouvido a discussão e vendo que Jesus lhes havia respondido bem, fez-lhe esta pergunta: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o primeiro é: ouve, ó Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um só, e amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior que estes. Disse-lhes o escriba: na verdade, mestre, disseste bem que ele é um, e não há outro senão ele, e que o amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de toda a força é amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia falado sabiamente, disse-lhe: não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava interrogá-lo. Marcos, capítulo 12, versículo 28 a 34. Manon. É isso aí, porque o escriba, né, Manon? O escriba era o doutor da lei. Uma resposta dada por nosso Senhor Jesus. Não ele, todos, né? Não Nem todos, todos, mas sim. esse era o doutor Esse da era o lei. doutor da lei na sua expressão máxima, né? Existia outros, mas Isso. este era o doutor da lei que ousou, né, fazer a pergunta. Ousou não. Na verdade, ele não ousou. Já estava preparado Na para fazer essa verdade, pergunta. ele precisava instruir-se também. Isso. E aí o doutor da lei vai fazer essa pergunta inteligente, recebe uma resposta inteligente e deixa bem claro, né, que deu para entender, né? Isso demonstra para todos nós qual seria o grande mandamento, né, Manon? E Agora aí desenrolou tudo. Exatamente. Agora, deveres espíritas. O que significa essa representatividade para o homem? Muito bem. Todos os homens são criaturas de Deus. E todos possuem deveres a serem cumpridos. Isso nós temos essa noção. Uhum. Dos deveres que temos, espiritualmente falando. Né? Mas o que é o dever? Precisamos pensar sobre isso. O que é o dever? O dever é a obrigação moral, primeiro consigo mesmo e depois com os outros. O dever é uma lei da vida. Enquanto tivermos aqui encarnados, nós temos deveres, e desencarnados também. Mas aqui os deveres são deveres que nós temos que vencê-los aqui. Nós viemos para isso. Ele está presente tanto nos menores como nos maiores atos. E onde começa exatamente o dever do homem? Onde o dever do homem se inicia? Onde começa exatamente? Jesus ensinou que devemos perdoar infinitamente. Aliás, eu ouvi do padre Fábio de Mello, ele num ato desse, ele diz: Jesus ensinou a perdoar infinitamente. Mas isso não quer dizer que temos que levar o nosso inimigo para a nossa casa. Não, não temos que levar. O que nós temos que fazer pelo nosso inimigo é orar por ele. Eu oro, que ele viva até mais tempo que a gente. Pois é, não, que ele viva. Que ele tenha mais saúde do que eu, que ele viva mais do que eu. Ele, tinha um provérbio que falava que ele me... não sei, agora eu esqueci o provérbio. Esqueci o provérbio. Tem que rezar, mas que ele viva mais que eu. Olha, a gente tira pelas reuniões mediúnicas, mano. Não é fácil, não. Não, interessante, né, que essa semana, interessante, veio encontrou o seu inimigo do passado como criança. Eu falei, mas o que você acha que vai acontecer contigo? O que você acha que vai acontecer contigo se você reencontrou o seu inimigo, que é antes você desencarnar? O que você acha que vai acontecer contigo? Você vai reencarnar. E talvez ele te ampare no colo no futuro. Como é que você quer esse pai? Ou como você quer esse irmão? Ou esse parente ou amigo? É assim que a gente tem que convencer. Não adianta expulsar, né? Não adianta. Não adianta, é um processo que nós temos que passar por ele. Não tenha dúvida nenhuma. Agora, iniciar um acerto através de uma vingança qualquer nunca será
o melhor caminho. Uhum. Então, se nós temos uma diferença com um irmão qualquer, seja lá que for, ou mesmo aquele que você nunca teve encontro até com ele, porque muitas vezes nós encontramos com uma pessoa e falamos, não vou com a cara dele, e vice-versa. Não fui com a cara desse moço. E não é de agora, né, mano? É de muitas eras. Aí ninguém explica. Mas vidas passadas. Você nem conhece o rapaz, você já está com raiva. Não vou, não fui, alguma coisa não bateu. Aí esse é o momento que você tem que aproveitar, ir lá e dar um abraço nele e falar, é por causa de você que eu volto, criatura. É por causa de você que eu estou aqui e precisamos acertar de alguma forma. Não é amar o próximo como a si mesmo? Porque Deus criou todos os homens igualmente, jovens, velhos, ignorantes ou sábios. Todos sofrem das mesmas causas, para que cada um julgue o bem que pode e deve fazer, que cada um faça o seu julgamento. O dever aumenta à medida em que nos aperfeiçoamos e que, em consequência, progredimos moral e intelectualmente. Esses são os nossos deveres. As dificuldades dos nossos deveres são aprendizados que precisamos aprender. São lições que precisamos aprender. As nossas dificuldades. Não temos que desesperar com as dificuldades. O que nós precisamos é nos prepararmos para contornar toda essa dificuldade. Porque muitos de nós se desesperam. Aí é que está o erro. Ou, às vezes, querer vingar-se do outro. Nós não estamos aqui para vingar de ninguém. Nós estamos aqui para nos dar as mãos. Nós estamos aqui para caminharmos juntos. Mas o homem ainda não aprendeu. O egoísmo talvez afaste o homem dessa possibilidade. Nós somos muito egoístas, é claro, ainda. Vaidosos. Tudo isso nós carregamos, porque trazemos de lá, do passado nosso, do nosso passado. Então, nós precisamos ter o cuidado. E existe uma maneira ótima para você enfrentar essas dificuldades. Ora, peça ajuda aos céus, porque você será orientado. E a orientação só não recairá em você, mas recairá também no outro. Porque quando vocês se encontrarem, já estarão mais amenizados a diferença de cada um. É assim que é, e é assim que deve ser, e é assim que precisamos iniciar essa nossa vida de acertos. Agora, quais as virtudes que precisamos desenvolver em nós para que consigamos amar a Deus de todo o coração, alma e espírito, e ao próximo como a nós mesmos? Quais as virtudes que precisamos desenvolver em nós? Paremos e pensemos. É reconhecer Deus como Pai misericordioso, compreender a vida como dádiva do seu amor em benefício do nosso progresso, louvá-lo a cada instante como a fonte da nossa coragem e alegria. A maioria de nós transita na Terra como se fosse um mero aventureiro, em busca das coisas mundanas e efêmeras, amealhando bens materiais que certamente nos tornarão cada vez mais egoístas e com menos amor no coração. Aqueles que vivem na Terra, pela Terra, são da Terra. No entanto, os que vivem na Terra, sem serem da Terra, são dos céus. Prestemos atenção nisso. Viver na Terra pela Terra, amealhando bens da Terra egoisticamente, este é da Terra. E, ao contrário, os que vivem na Terra sem serem da Terra, auxiliando o irmão, procurando ajudá-los, esses são dos céus. A vida na Terra é efêmera, a vida nos céus é eterna. A posse da vida eterna consiste nos cumprimentos das leis. Só cumprindo as leis é que nós vamos possuir a vida eterna.
buscando Jesus de maneira constante e consciente. Ele é o caminho, aliás, o único caminho que nos levará ao Pai. E não estamos dizendo isso porque nós inventamos. Estamos dizendo porque Jesus disse isso. Eu sou o caminho, o único caminho. A verdade e a vida. A verdade e a vida. Só através de mim. Ele não deixou dúvida para ninguém. Só através de mim que vocês chegarão ao Pai. Busquemos o reino de Deus e a sua justiça, que tudo mais nos será acrescentado. Busquemos o reino de Deus e a justiça. E as outras coisas virão automaticamente. Quanto ao nosso próximo, é dispensar ao nosso irmão o mesmo tratamento que gostaríamos de receber como quando estivéssemos no seu lugar. Não deixar de lado o cultivo da caridade e da humildade, pois a caridade nos permite o esquecimento de nós mesmos em favor do nosso próximo. Assim como a humildade, nos libertará libertará das vaidades humanas, aproximando-nos de todos na condição de irmãos. Então, precisamos, de fato, deixar de lado essa nossa vaidade, esse nosso egoísmo. E isso só amando ao próximo e Deus sobre todas as coisas. Jesus disse isso. Disse, é difícil? Não. Não é difícil. Não é difícil. Porque hoje nós temos já um conhecimento interior que já nos facilita. Uhum. Imaginem quando Jesus veio à Terra, lá há 2000 anos atrás. Isso aqui era um desespero total. Aqui, o Elahá, ele disse, numa das suas palestras, que quando Jesus chegou à Terra, a coisa era tão confusa que Nabucodonosor, ele furava os olhos, ele mandou fazer um gajo mais ou menos desse tipo aqui, ó, pontiagudo, com duas pontas, para que ele mesmo, Nabucodonosor, furasse os olhos. E era normal fazer isso. Como forma de penalizar. Olha, gente, o próprio Moisés disse, dente por dente, olho por olho. O que se nós não conhecermos Jesus, a gente vai pensar da mesma forma. Olho por olho, dente por dente. Você não faça, porque se fizer, você vai sofrer. Aí a pessoa acaba fazendo, aí então eu vou, porque ele sabe que vai sofrer a mesma penalidade, e vou fazer isso. Era o que acontecia aqui naquela época. Hoje nós estamos, graças a Deus, um pouco mais à frente. A humanidade está. Aos que não querem, tudo bem, vamos respeitar. Vamos respeitar. Eles serão certamente banidos para um outro planeta. Novinho. Novinho folha. Não tem lâmpada, só tem pernilongo do tamanho de urubu. Isso já me falaram. Cada pernilongo é louco. Mas a gente tem que parar e pensar. Isso. Olha, tem pergunta aqui de ouvinte para você, mano. Vou fazer a pergunta, eu vou chamar o Marquinhos, quando você pensa, o Marquinhos vai anunciar o livro de hoje, que vai ser sorteado por ti no final. Tudo bem. A Carmen Beatriz, mandando aqui para a gente, aqui, ó, tem uma pergunta ao convidado. Dentro dos 3 deveres indispensáveis à criatura humana, analisando o dever para com o seu próximo, de que maneira aplicá-lo e praticá-lo verdadeiramente com o seu próximo, que, por sua vez, conviveu em outras vidas e causou danos irreparáveis? Olha, pergunta boa mesmo para ti aí, da Carmen Beatriz. Essa menina só faz pergunta boa. 10. Mandou uma figura muito bacana aqui, tá, Carmen? Bacana, 3 deveres espirituais. E aí, Manon? Rapaz, uma pergunta. Quer que eu repita aqui a pergunta, Manon? Repete ela. Vamos lá, então. Da Carmen Beatriz. Eu já até esqueci correr. Então tá. Ó, dentro dos 3 deveres indispensáveis à criatura humana, analisando o dever para com seu próximo, de que maneira aplicá-lo e praticá-lo verdadeiramente com seu próximo, que por sua vez conviveu em outras vidas
e causou danos irreparáveis. Muito bem. Amar o próximo, mesmo aquele próximo que já te respeitou bastante. Esse próximo vem sempre contigo. Que vem sempre te... Ora como amigo, ora você encontra ele numa parte da vida, ora como familiar. Olha, como é que ela chama? Carmen Beatriz. Eu conheço, mas esqueci o nome dela agora. Carmen. Ô, Carmen, eu vou tentar te responder, minha filha. Eu vou tentar. Mas eu vou tentar agora, mas durante até o estudo aqui, algumas coisas também serão esclarecidas com certeza. Com relação a isso. Mas você me diz aqui, você me pergunta no final, que praticamos com outra pessoa, com outro amigo, com outro irmão, na outra vida, coisas irreparáveis. Isso para Deus não existe. Porque todas as coisas que fizermos lá, vamos reparar aqui. É por isso que Jesus disse que a plantação é livre e a colheita é obrigatória. E não passará o céu e a terra enquanto se dever um centil. Então, enquanto estivermos aqui, se fizermos um mal muito, mas muito, não irreparável absoluto, não. Porque isso nós teremos que reparar. Porque senão nós ficaremos eternamente encarnando e desencarnando. Eternamente. Mas isso não é o que Deus quer de nós. Por isso temos tido e vamos ter diversas oportunidades reencarnatórias para que possamos um dia deixar essa roda de vida, de reencarnações e não voltar mais aqui. Vamos ter dificuldade com os nossos acertos? Vamos ter dificuldade com os nossos acertos. Talvez tenhamos que vir 2, 3, 4, não sei. A gente tem dificuldade, porque tem coisa que a gente faz muito ruim, de verdade. Ainda hoje, quantos irmãos fazem coisas absurdas? Eles vão ter que reparar. Eles vão ter que reparar. Semeou livremente, vai ter que colher lá na frente nas mesmas condições, nos mesmos sofrimentos. Pode ser até que o meu sofrimento, quando eu passar a colher, em função disso, seja até dividido, porque eu não suportaria de uma vez só. Por isso, irreparável não. Mas, de qualquer forma, todo o mal que causamos, vamos reparar. Se fizermos um irmão chorar, lágrimas, que deu um balde, só para exemplificar, tá? Um balde de lágrimas. Nós vamos ter que chorar um balde de lágrimas, porque senão não seria justo. Porque Deus não vai nos pegar no colo, Jesus, como atravessa um deserto, pegar no colo e falar, isso aqui eu vou privilegiar. Não há privilégio do céu. O que há é responsabilidade individual de cada um de nós para cumprir aquilo que fizemos de errado lá atrás. Por isso, a célula, uma das células onde inicia todo esse processo é a célula familiar. Quando nós encarnamos com 1, 2, 3, 4 irmãos, com o pai, com o próprio pai, com a própria mãe, há o esquecimento, Deus é justo. Nessa parte, dá o esquecimento, mas ali vamos nos confrontar. Quantos irmãos não gostam do pai, e o pai não gosta até do filho, e o irmão não gosta do outro? A gente conhece casos que um irmão, por causa de nada, por causa de absolutamente nada, mata o outro. Mata o outro. São diferenças no passado. Eles vieram para acerto ou para iniciar o acerto e faliram. E faliram. Que às vezes a gente não suporta. Então, é mais ou menos isso, tá? Para responder a tua pergunta. Nós plantamos, nós vamos colher. A plantação é livre, mas a colheita é absolutamente obrigatória. É isso aí, rapaz. Você pode me permitir dar um adendo aqui? É claro que permite. Evangelho segundo o Espiritismo. A gente vai ter lá uma passagem sobre a caridade, e especificamente caridade moral e caridade material. Na caridade, e a mensagem da irmã Rosália, ela fala que a caridade moral consiste em nós
suportarem-nos uns aos outros. A gente se suportar. É suportar, né? Já vencemos. Não tem meias palavras, é a gente se suportar. Caridade moral. Então, quer dizer, é esforço mesmo. É a gente ter força de vontade e encarar. Toma que o filho é teu. Não tem jeito. Não adianta você querer fugir, porque está ali, está na sua conta. Né? Se estamos aqui juntos, reunidos nesta mesa aqui, é porque temos alguma coisa que nos liga. É em comum. Isso. E não vamos falar que é só negativo. Não é negativo. Se estamos aqui, é porque algo em comum nós temos. E nos propomos, na presente encarnação, promover esse encontro. Perfeito. Não é? Perfeito. Com as nossas diferenças, com as nossas as coisas em comum, mas estamos aqui, nos suportando, fazendo esforço. Suportando, mas não é no sentido de que eu não aguento você. Não, nem isso. Agora está trabalhando para o bem comum. Porque... A gente trabalhando para nós mesmos, né? Para nós mesmos. A gente está aqui desempenhando esse papel. Então, é isso aí. Assim, o Celso até amenizou, porque na realidade, na mesa mediúnica lá, falar agora a quadrilha se juntou. Agora a quadrilha se juntou. Imagina o que fizemos no passado, né? Ainda bem que a gente não sequer lembra um segundo da vida passada. Mas aí eu lembrei que o Celso falando isso aí, eu lembrei aqui de uma palestra do Haroldo Dutra sobre perdão, né? E ele fala, não tem problema, você vai e volta, né? Vai brigando, até vão nascer no mesmo corpo, com duas cabeças. Siameses, né? Siameses. É natural. Não gosta? Talvez o melhor remédio. Um vai ter que aturar o outro. O outro vai ter que carregar o outro, né? Então, é aquela história, né? Você vê na mesma família. Você vem na família, né? Como irmãos, como pai, mãe, etc. Ainda não resolveu? Então, na próxima, vem juntinho, coladinho. É o remédio, né? Acertar tem que acertar. Tem que acertar. É necessário que se acerte. Não passará o céu e a terra. Então, vai acertar de qualquer forma. Mas hoje demora um pouco mais, mas vai acertar. Tem milênios pela frente, né? E não é. Outra coisa que a gente tem que colocar. E não é castigo, tá? Não. Isso não é castigo. Não é vingança, não. Não é vingança. Não tem nenhuma vingança nisso. O problema é que. É a colheita nossa. A colheita é nossa. As leis divinas estão aí. Né? Nós temos o livre-arbítrio. Então, se nós transgredimos, nós passamos do limite por causa das nossas paixões, dos nossos vícios, etc. e tal. Chegar lá na frente, tem que colher. Tem que colher. Não tem jeito. Semeadura é totalmente livre. Pode semear à vontade. À vontade. Mas, à vontade. Né, se o seu livre-arbítrio, pode semear. Mas vai ter que colher lá na frente. Vai. Agora, Manon, o que levou esse escriba, né, que é o doutor da lei, a aproximar-se de Jesus para lhe fazer essa pergunta? Bom, precisamos observar que o escriba que se dirigiu a Jesus para fazer-lhe a pergunta era um doutor da lei. Portanto, um homem de grandes conhecimentos, um grande conhecedor das leis. Tanto os saduceus quanto os fariseus daquela época baseavam-se nos 10 mandamentos recebidos por Moisés no Monte Sinai, e que resumia toda a lei divina. Os 10 mandamentos, acho que todo mundo sabe, mas eu vou só lembrar aqui alguns itens. Amarás Deus sobre todas as coisas. Esse, como vimos, é o maior deles. Né? Não dirás seu santo nome em vão. Santificarás o dia do Senhor. Não cometerás adultério. Não furtarás. Eu acho que todos nós já lemos, já ouvimos falar isso. E mas eu nunca ouvi. Pode ser. Mas o momento, para nós ganharmos tempo, eu vou ficar nisso. Tá? Mas existe a internet que tem tudo isso, a qualquer momento, livros e etc. Bom, continuando. Os fariseus, quando viram Jesus tinha feito calar a boca dos saduceus, reuniram-se em conselhos e definiram. E um deles, que era doutor da lei, enxergando ali uma oportunidade de apurar os seus conhecimentos,
eliminando alguma das suas dúvidas, porque, embora ele fosse doutor da lei, mas ele não sabia absolutamente nada. Aliás, desculpe, tudo. Ele não sabia absolutamente tudo. Então, ele vendo a inteligência divina que falava naquele momento, ele certamente pensou, eu vou fazer a pergunta porque eu também quero tirar algumas dúvidas que tenho. Quem de nós não tem dúvidas, não é? Então, ele perguntou, mestre, qual é o grande mandamento da lei? Perguntou ele a Jesus. Jesus lhe disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E afirmou, este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, continuou Jesus, é semelhante a este. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. A ti mesmo. Então, Jesus ele pediu um mandamento maior e Jesus lhe deu logo 2 mandamentos. Estes 2 mandamentos, como contém todas as leis e os profetas, está em Moisés 22, 34 a 40. Nestes 2 mandamentos, Jesus reuniu toda a lei divina, todos os 10 mandamentos recebidos por Moisés no Monte Sinai. Veja bem, Jesus resumiu, Jesus não eliminou nenhuma. Só essa capacidade divina de Jesus poderia, naquele momento, fazer isso, porque ele não excluiu absolutamente nada dos 10 mandamentos. Sim. Mas ele resumiu em 2. Simplificou, vamos dizer assim. Ele simplificou, resumiu, sem eliminar. Sim, um dos 10. Todos os 10 eram válidos. Ficou sintetizado em 2. Porque quem ama Deus sobre todas as coisas confia na vida, confia nos homens e confia em si. Não tenho dúvida disso. Quem ama Deus confia na vida, confia nos homens e confia em si. Somos todos criações dessa inteligência suprema, responsável pela elaboração das leis justas, sábias e misericordiosas. As leis são justas, são sábias e são misericordiosas. Razão pela qual recebemos e receberemos tantas vezes quantas necessárias as oportunidades, através das reencarnações concedidas por Deus, como oportunidade, é o que falamos agora mesmo, de corrigir as nossas deficiências, nossos erros, de corrigirmos, colher o que plantamos de maneira irracional em prejuízo ao nosso irmão. É o que a nossa amiga perguntou. Colher, nós vamos colher o que plantamos irracionalmente. Por um momento, sei lá, em outra vida aí, prejudicamos. Entretanto, o samaritano que viajava veio feliz e moveu-se de compaixão. Isso é porque o Jesus queria explicar a pergunta que lhe fizeram, quem é o meu próximo? Então, Jesus não respondeu como ele queria. Ele simplesmente contou uma parábola. Uma parábola. E essa parábola é do samaritano, a parábola do bom samaritano. Quem não a conhece? Eu acho que a maioria de nós, não é espírita só, não. Na maioria dos homens na Terra conhece, porque é uma parábola maravilhosa. Agora, o viajante não sabe quem é, ignora-lhe a procedência, não se restringe à emotividade para e o atende, cuidando das feridas que sangram. Coloca-o sobre o cavalo e conduz a uma hospedaria para que continuasse sendo socorrido. E partindo no outro dia,
deu 2 dinheiros ao hospedeiro e disse: estou viajando, retorno daqui 1 semana. Deixo-lhe estes 2 dinheiros e, quando voltar, se tudo que for preciso fazer neste moço, faça, porque eu lhe pagarei tudo que for preciso. Então, esse samaritano, ele teve piedade daquele que estava caído, que foi assaltado por ladrões daquela época, ficando quase morto. Agora, aí Jesus pergunta: qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Agora, ele não respondeu o samaritano, porque havia ali uma briga entre eles ali. Então, eles não gostavam do samaritano. Não se davam muito bem. Não se dava absolutamente bem. Então, ele não quis falar o nome do samaritano. Ele não quis falar o nome do samaritano. Para não dar o braço a torcer. Para não dar o braço a torcer. Exatamente isso. Preconceito. Mas eles Vai reencarnar nas próximas, como samaritano, para aprender a respeitar. Foi, mas não fala o nome. Hein? Não diga o nome. Na próxima, vai reencarnar como samaritano para aprender a respeitar. Não é castigo. Aprender a respeitar o credo, a raça, daquele que você agride, daquele que você não gosta. É simples. É simples assim. É simples. Mas é verdade. Mas os samaritanos, eles eram odiados. Tanto que os outros povos, levitas e etc., quando contornava Samaria, para não pisar em Samaria. Olha como era a coisa. A coisa naquela época era pior que hoje. Como dizia Jerônimo de Praga, quando estava lá para ser queimado vivo em nome de Deus, quando ele vê aquela pobre coitada com graveto na mão para depositar sobre os seus pés, ele diz: Santa Simplicitas, santa ignorância. Santa ignorância. Mas é verdade. Mas em Samaria é porque havia uma heterogeneidade, né? Chique. Era muitos povos ali reunidos, né? Estrangeiros. E aí né? eles falam, não são puros. Não são puros. Não são uma raça só, puros. Então, a gente tinha aí o samaritano, que era aquele tipo sacerdote, tinha o levita, né? Que era também quase que um aprendiz sacerdote. Se o Brasil tinha aquele que era do ralé mesmo, do povo. Se o Brasil fosse recolocado naquela época lá... Mas veja a santa ignorância. Às vezes andavam quilômetros e quilômetros a mais para não pisar naquele território. Para não pisar no território de Samaria. Quem fazia isso? Os levitas? Não, nós. Levitas, samaritanos. Nós lá atrás. Você está perguntando diretamente, né? Então, nós que fazíamos, né? Certamente nós. E hoje nós estamos aqui tentando conviver uns com os outros. Hoje a gente está tentando acertar por isso, por aquilo. Esclarecer. Tem hora que ficamos agora vamos lá. Agora você vai fazer 30 anos de programa, 25 anos de programa para consertar. Consertar aquilo lá. Isso é uma parte que não dá para consertar tão facilmente, tá? Mas tem não é facilmente tem outros irmãos nossos, graças a Deus nós não temos essa possibilidade, pelo menos acho que já eliminamos. Mas tem irmão nosso que, poxa, por um motivo qualquer que o outro deu um grito mais forte, dá um tiro nele. Elimina. Olha só, ao invés de acertar, levou lá vai levar um monte de débitos mais em cima daquilo tudo que ele trouxe para acerto. Aí piora, complica a situação dele. O homem precisa buscar esse entendimento. É buscar que ele não está aqui a passeio. A Terra não é um jardim de primavera. Não. A Terra, quem está encarnado na Terra, nós somos todos deficitários no que diz respeito a nosso crescimento. Precisamos ainda fazer muita coisa para podermos crescer. Tá? Aí, então, ele respondendo que quem usou de misericórdia, Jesus aproveitou e disse: vai e faze a mesma coisa, da mesma maneira. Olha que conselho.
Se você achou que ele é o próximo, faz a mesma coisa e da mesma maneira. Feliz daquele que já adquiriu essa sensibilidade, feliz do homem que já adquiriu essa sensibilidade. Uma vez que só com esta percepção é que conseguirá perceber, confiante na vida, no futuro, que lhe estimula a vontade de progredir mais e mais, de caminhar sempre para frente, sempre para o alto. Então, feliz daquele homem, está na hora, olha, já até passou da hora de entender esta sensibilidade de percepção. O homem precisa perceber, o homem precisa entender que ele está aqui resgatando o que ele fez no passado. Então, aqui ninguém vai pegá-lo no colo na parte de justiça divina, porque não é privilegiado ninguém. Manu, a Carmen mandou aqui, obrigado pela explanação sua, né? Está agradecendo aqui a sua explanação sobre a pergunta que ela questionou, e ela até colocou uma outra aqui: o amor seria o instrumento, o remédio, o bálsamo para que ocorra convivência e aprendizado. Com certeza, sim. Então, agradecer a participação aqui da Carmen Beatriz. Agora, outra questão aqui: o que pretendia o doutor da lei ao fazer-lhe a pergunta: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Bom, o motivo certamente era era o de continuar aprimorando os conhecimentos e tirar as suas dúvidas. De uma coisa notamos que o doutor da lei, ao fazer a pergunta, ele o telefone aqui me tirou um pouco a concentração, mas eu vou retornar. O doutor da lei, ao fazer a pergunta, ele tinha uma noção da vida eterna. Uhum. Porque senão ele não teria feito essa pergunta. Já naquela época, ele tinha essa pergunta. Por isso, Jesus, no entanto, utilizando dessa sabedoria, respondeu com outra pergunta. Neste momento, Jesus usou da maêutica. Quem explicou maêutica, e eu trago essa explicaçãozinha rapidinha, aqui foi o Jorge Elahá. Eu estava ouvindo uma palestra dele e ele deu essa explicação. Ele falou que quem faz muito bem essa maêutica, que é responder a pergunta com outra pergunta, são as mães. Porque, aí ele deu um exemplo, o filho pergunta: mãe, onde eu deixei meu sapato e minha camisa? Então a mãe pergunta, e é verdade, hein? Onde foi que você deixou? Então, essa é uma maêutica. Ela responde compromissando o outro, responde com outra pergunta. Uhum. Então, Jesus aqui usou dessa maêutica, né? Aí perguntou para o doutor da lei: o que está escrito na lei? Como lês? Respondeu com outra pergunta. E como se tratava de um doutor da lei, e por conhecer profundamente as leis de Moisés, teria que saber responder, sob pena de colocar em risco a sua reputação junto ao seu povo. E assim o fez, respondendo: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus aproveitou aquele momento e disse-lhe: respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, fez uma nova pergunta a Jesus: e quem é o meu próximo? Pergunta essa que ainda hoje muitos de nós faz. Muitos de nós faz. Procurando disfarçar e esconder, muitas vezes, o seu próprio egoísmo, a sua própria vaidade. E quem é o meu próximo?
Eu já passei por isso. Eu com minha mulher lá, nós discutimos sempre, já discutíamos, agora a gente está tendo um outro caminho. Outro entendimento. Um outro entendimento, a gente está começando esse entendimento, é verdade essa, cada vez que a gente estuda um pouco mais, e agora eu tive a oportunidade de estudar, porque eu tinha que fazer o estudo aqui, então a gente já está tomando um outro caminho. Mas nós pensávamos e falamos por muito tempo, o nosso próximo é quem vive conosco. E é verdade. Não é mentira. O que é próximo? Próximo é aquele que está próximo, está junto. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. Porque próximo é todo aquele, o filho, o neto, a mulher, etc. O que não deixa de ser verdade. Esses são os nossos próximos. Agora, mas será que podemos também considerar como sendo os nossos próximos, os nossos vizinhos cujos muros nos separam as casas? Sim, claro que pode. E aqueles que moram do outro lado da rua? E aqueles que moram em outro ponto da cidade? Em outra cidade, são nossos próximos? Porque se nós tivermos o conceito de que o nosso próximo é só aquele que vive junto, nós vamos considerar o vizinho do lado de lá da rua como não próximo. E não é isso que Jesus queria de nós. Não é isso. Na verdade, o nosso próximo é todo aquele que necessita de socorro, seja de ordem material ou de ordem espiritual. Esse é o nosso próximo. E vamos pensar aí que também nós seremos o próximo, entraremos numa situação de o próximo, porque nós também vamos necessitar. Por isso é que nós vivemos nesse mundo, aqui terra, exatamente para nos darmos as mãos, para um auxiliar o outro. Toda vez que pudermos, toda vez que tivermos chance, toda vez que tivermos boa vontade, porque muitas vezes deixamos de ser o próximo do outro porque não temos boa vontade. Não nos interessa. Eu quero agora fazer o meu futebol, vou ver o meu futebol. Mas ele está precisando de uma ajuda que está caindo no poço ou caiu no poço. Mas ele dá o jeitinho dele. Fala com ele para pôr o nariz para fora e ficar respirando. Porque quando chega alguém, vai lá e salva. Puxa, não é isso. Não é isso. O próximo que necessita de nós temos que socorrer e vice-versa. Sempre está. Por isso, Jesus, ao responder a pergunta do doutor da lei, e quem é o meu próximo, respondeu utilizando essa parábola, que eu falei antes, do bom samaritano. Porque o que Jesus queria? Jesus queria dizer que o nosso próximo é todo aquele que necessita, que nos dá a oportunidade de ali retirarmos alguma coisa, algum acerto, fazermos alguma coisa que o nosso passado ficou negrito. Então, nós precisamos ter essa oportunidade. Por isso, nós estamos aqui. Quando eu respondi esqueci o nome dela outra vez. Carmen Beatriz. Carmen Beatriz. Desculpe, Carmen, mas para nome eu sou uma encrenca. Mas, então, eu respondi, na família é uma célula onde vêm, muitas vezes, os maiores inimigos. Os maiores inimigos. E Deus nos dá a capacidade do esquecimento exatamente para não lembrarmos. Já pensou se a mãe fosse ganhar essa criança, ou o pai, na hora que a criança nascer, falasse, esse aí destruiu toda a minha família no passado, meu Deus, chorei mais de 100 dias, 200 dias, eu perdi tudo, e foi aquela confusão toda que aconteceu. Aí, o que nós faríamos? É igual onça, comeria no ninho. Sim. O homem teria esse poder, esse poder. Por isso, há o esquecimento. E nós esbarrando com a vítima de malfeitores anônimos, aí, quando a gente esbarra com essa vítima, esse é que nós precisamos socorrer. E não aquele que está andando, que está correndo, que tá bem de saúde. Tá? E não perguntarmos ao outro se ele quer socorro, é oferecermos ao outro. Porque muitos de nós, ele pega e fala e pergunta, você quer que eu te ajude?
mas ele está rezando para que o outro responda: não, meu irmão, não precisa não, obrigado. Porque quando ele passar, ultrapassar ou chegar mais à frente, alguém vai perguntar: você passou lá e não ajudou aquele moço? Aí ele fala assim: não, mas eu perguntei, mas ele falou que não precisava. E você está indo para onde? Estou indo para dormir, estou indo para cinema, estou indo para uma festa, sei lá para onde eu estou indo. Não. Irmão nosso, socorrer ao próximo, amar ao próximo tem que ser aquele que necessita. E nós precisamos estar atentos a essa necessidade, porque nós também somos um necessitado. Sempre. Nós somos necessitados. Ou para fazer uma pergunta, ou para pegar um conselho, ou para isso, ou para aquilo. Nós temos que viver em conjunto. O homem precisa entender isso. O homem precisa entender. Porque enquanto o homem não tiver essa capacidade de não desenvolver, ele tem. Ele precisa desenvolver. Porque quando nós fomos criados com todos os dons. Todos os dons. Agora, cabe a cada um de nós desenvolver esses dons. E de desenvolver esses dons tem que praticar. Não basta saber na teoria. Eu li que devia ajudar, mas eu não ajudei. Então, você não aprendeu. Porque ajudar não é você ler que tinha que ajudar. É você ir lá e ajudar de verdade. De alguma forma. É colocar uma estabaria, como o viajante fez, coloca lá. Pelo menos tira ele daquela situação. Melhora a situação dele. Coloca lá. Eu tenho compromisso e preciso ir. Eu irei, porque é o meu compromisso. Eu vou, mas você toma conta dele, tu paga um pouco, depois pago mais se for preciso, mas eu não quero que esse moço continue assim, porque ele morreria automaticamente. Então, nós precisamos socorrer. Nós estamos no mundo para nos acertarmos, só nos acertarmos. Tá? Então, isso precisamos. É amar ao próximo e a Deus sobre todas as coisas. É um dos mandamentos e são os maiores mandamentos. Jesus confirmou e deixou muito bem claro para nós. Tenho dúvida? Eu tenho dúvida dessas coisas todas. Meu irmão, os livros estão aí. Os livros. As pessoas estão aí para serem perguntadas. Se a pessoa não souber, ela certamente vai recorrer a um outro, uma outra pessoa, e te traz a resposta. Porque o espírita, ao ser perguntado, ele tem o compromisso e a obrigação de responder. Se ele não puder, porque nem tudo eu sei, nem tudo o outro sabe, mas tem o compromisso de pegar e vir até aqui, amanhã ou depois, marcar um compromisso e falar assim: amanhã eu te respondo. Aí eu vou lá, pergunto ao Márcio, pergunto ao Celso, pergunto ao Marquinhos, ou pergunto ao rapaz que está aqui. Então, eu pergunto, eles me esclarecem, e no dia marcado eu vou lá e te respondo. É assim que nós precisamos fazer. Então, isso é amar ao próximo, como a nós mesmos. Muito bem. Quando o estudo é bom, o tempo passa rápido. Passou, já é 9h50 da manhã, chegando ao finalzinho do programa A Luz do Espiritismo, nessa manhã de domingo. O Celso Tinta passou aí as informações das casas espíritas aí, né, Celso? Hoje está repleto, todas as casas com atividade, estudo, né? Tem mês espírita aí, 49º Espírito do Grupo Espírita Fé e Esperança. Participe ativamente dos trabalhos da casa espírita, né? Vai lá, assista a palestra, toma um passe e água fluidificada. Mano, suas considerações finais, mais uma vez. Opa. Muito interessante também o tema. Interessante também. Bom, as minhas considerações sempre são as mesmas, né? Agradecer a Deus por tudo isso, agradecer por esse momento que a gente precisa estudar, aí sempre aprende uma coisinha pouca, mas sempre aprende alguma coisa. Então, eu sou agradecido, agradecer a boa vontade dos queridos ouvintes que ficaram até agora nos ouvindo, tá? E desejar a todos que tenhamos um bom domingo, aproveitemos o domingo para que amanhã iniciemos, né, numa outra tarefa, nas tarefas nossas. Bom dia a todos. Bacana, agradecer a participação do Manu mais uma vez. Suas considerações finais, Celso. Agradecer mais uma vez a participação dos nossos amigos, ouvintes, internautas que estiveram participando nas redes sociais. Lembrar essa manhã, né, do estudo Deveres Espíritas, a transformação moral. A nossa transformação moral é muito difícil. É difícil, gente, mas tem que ser feita. Né? A gente não... tem que ser pouco a pouco, né?
mas temos que tentar, temos que ir adiante. Tirar essa roupa do homem velho é complicada, mas vamos lembrar aí da águia, né? A águia, como que ela faz para se transformar? Ela tem que renovar a roupagem dela. Ela vai tirando pena por pena, arrancando a unha, né? Para se transformar. Então, quer dizer, para a gente tirar essa carcaça, né? Essa coisa que nós viemos alimentando durante milênios aí, né? Carregando, é muito difícil. Mas vai arder um pouquinho. Vai doer, dói, mas é necessário. Então, e para isso é sempre o lema final do programa: encaminhe os seus filhos para a evangelização. Ajude nessa encarnação, aproveita, encaminhe os seus filhos para a evangelização infanto-juvenil, porque você estará ajudando a construir o homem novo que está naquela pessoa, naquele espírito que foi encarregado para você nessa presente encarnação. Então, eis a oportunidade. Então, fica a nossa mensagem para o dia de hoje e tenham todos um bom domingo, um bom começo de semana. Marco Lazzarini, considerações finais. Agradecer o Bruno na técnica. Bom domingo a todos. Contamos com vocês semana que vem nesta sala de aula para mais um dia de estudo. Chegamos ao final de mais um programa A Luz do Espiritismo aqui na nossa FM. Tenham todos um bom domingo e até semana que vem com mais um programa A Luz do Espiritismo aqui na nossa FM. Bom dia! Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho, onde se refletirá a vossa divina imagem.